Oi, família! Você sabia que existe uma conexão muito forte no jeito que o cérebro processa a linguagem e a música? E você sabia que quem aprende música tem uma facilidade muito maior para aprender o idioma? Esse é o tema do vídeo de hoje aqui no canal Melb Sing, onde a gente te ensina a introduzir o inglês para sua criança de 0 a 5 anos através da música. Se você já está seguindo a gente, está curtindo o nosso conteúdo, lembra que o seu like vai fazer muita diferença pra gente. Mas sabe o que faz ainda mais diferença? É saber que você está aplicando o método Melbsync com a sua criança. Para fazer isso, você vai precisar da nossa cartilha de atividades. Por quê? Você pode até aprender muito bem as atividades assistindo os vídeos só, mas vai te ajudar demais poder ter as letras, as ilustrações, as traduções, até algumas instruções. Então, se você ainda não baixou, baixa aqui a cartilha que está no link na descrição. Ela é completamente de graça, sem nenhum compromisso. É o nosso presente para você. Então não perde essa oportunidade. Vai lá e baixa a nossa cartilha de atividades. Agora vamos falar sobre esse assunto muito importante, que está sendo fruto de muito estudo, muita pesquisa. E isso é só uma pontinha do iceberg, porque tem muito material sobre isso e a gente quer muito poder voltar aqui e continuar compartilhando com você. Mas vamos lá, vamos para o que interessa. Um pesquisador europeu americano chamado Stephen Koelsch apresentou uma visão muito interessante de que o cérebro humano usa vários mecanismos iguais e várias as mesmas estruturas para processar a música e para processar a linguagem. Esse relacionamento entre a música e a linguagem está muito conectado e já existe desde os primeiros estágios de vida da criança. Teve um vídeo anterior no qual a gente comentou um pouco sobre os primeiros estágios do aprendizado do idioma. Se você ainda não assistiu, tá nos cards, assiste, vale muito a pena dar lá uma conferida. Nele a gente comenta que vários cientistas dizem que nos primeiros estágios da aquisição da linguagem, a criança percebe a linguagem como música. O cérebro do recém-nascido, e até antes de nascer lá no ventre, nos seus primeiros meses de vida, trata a linguagem como se fosse um tipo especial de música. A partir disso, vários pesquisadores cientistas colocaram a mão na massa para conseguir entender um pouco melhor como é que a música desempenha esse papel tão fundamental na aquisição da linguagem, como é que ela ajuda a acelerar o aprendizado do idioma. E vários resultados começaram a vir dessas pesquisas. Por muitos anos, os cientistas acreditavam que a música se processava estritamente no lado direito e a linguagem no lado esquerdo. Mas esses estudos aprofundados começaram a mostrar, feitos esses estudos por neurologistas, vários outros experts, começaram a mostrar que a música e a linguagem usam muito mais áreas em comum e usam sistemas neurocognitivos que são muito mais relacionados do que só estritamente um lado ou outro do cérebro. Por exemplo, a música se processa primariamente nas áreas frontotemporal e temporal dos hemisférios direito e esquerdo. Na hora da compreensão e da produção de linguagem, as mesmas áreas parecem também ser ativadas. A música e a linguagem também compartilham o mesmo substrato auditivo, o córtex auditivo, que está localizado no lóbulo temporal. Várias dessas conexões neurais entre essas duas funções se sobrepõem, é muito interessante. Então, sabendo disso, os cientistas queriam entender, será que a música pode afetar o desenvolvimento na linguagem e vice-versa? Depois de vários estudos que foram realizados e ainda continuam sendo realizados, eles estão descobrindo cada vez mais evidência de que o treino da música afeta sim a linguagem, tanto no nível cognitivo como no nível neural. E essas conexões são tão interligadas que o uso e o aprimoramento de uma parte da linguagem ou da música facilita o aprimoramento da outra. É muito interessante isso, são tão interligadas que se eu trabalhar nessa aqui, eu consigo
aprimorar essa aqui? Para a gente falar sobre isso, é muito importante estabelecer uma coisa que a gente já falou em outros vídeos. O cérebro tem um período sensível, um período crítico para o aprendizado. No momento do período sensível, que é um período limitado, os circuitos neurais estão muito maleáveis, eles estão prontos ali para terem a sua estrutura formada, os mapas neurais. É um momento que vai impactar todo o aprendizado, toda a plasticidade que vai ocorrer para o resto da vida nesse cérebro. E essas formações desses circuitos neurais vai depender muito do estímulo que o cérebro vai depender. Inclusive, esse período pode até ser estendido se continuar recebendo cada vez mais estímulo. Agora, dentro do período sensível existe o período crítico. É um período limitado, um período restrito. Nesse período, as experiências vão trazer informações que são essenciais para o desenvolvimento e vão afetar o desempenho para sempre desse ser humano. Os períodos críticos acontecem em momentos diferentes, dependendo do sistema neural, né, que ele está relacionado. E nesse período crítico, se a criança não recebe o estímulo que é necessário para o desenvolvimento dessa área, depois que passa esse período crítico, esse desenvolvimento não vai acontecer. Por exemplo, uma criança que não recebe o estímulo visual durante o período crítico do desenvolvimento da visão, depois que passar esse período, ela vai ser uma criança cega. Outro exemplo é de uma criança que não tem o estímulo sensorial durante esse período crítico específico. Essa criança vai perder a capacidade da discriminação sensorial e uma das várias consequências vai ser que ela não vai desenvolver a parte oral da linguagem, da fala. Tem o período crítico, que é o que a gente está mais falando aqui hoje, do período do córtex auditivo. E, assim, tem, claro, para cada caso cada criança tem variações, e a gente está dando um geralzão aqui, mas é um período que vai mais ou menos até os 4 ou 5 anos. Então, isso faz com que o período crítico, boa parte do período crítico da linguagem esteja aí, entre essa parte de 0 a 5 anos. É muito importante, então, começar a estimular a linguagem o mais cedo possível. A gente já sabe disso. Não só a linguagem materna, mas quando você quer estimular um outro idioma, o mais cedo possível, desde que a criança é bebê, desde o ventre. Mas isso não é só com o idioma. Os estudos estão mostrando que também, se a música ela é desenvolvida nesse período crítico, ela vai maximizar ainda mais as conexões neurais e vai acelerar ainda mais o aprendizado do idioma. Então, quanto mais cedo começa o aprendizado da música, também mais impactantes vão ser as mudanças neuroanatômicas, ou seja, as estruturas neurais do cérebro que vão se influenciar não só da linguagem, mas também em todas as áreas do desenvolvimento. A música vai estar influenciando muito fortemente, não só a linguagem, como também várias outras áreas. Agora, vamos falar um pouco sobre o que a música, como é que são essas como é que funciona um pouquinho em detalhes esse desenvolvimento, esses benefícios do que a música faz em conexão com o desenvolvimento da linguagem. Tá, vamos lá. Primeira coisa, a música maximiza a percepção auditiva. As crianças que são expostas a programas de musicalização infantil demonstram uma habilidade muito maior para discriminar sons, segmentações na fala, dicção, pronúncia, duração dos tons de fala, esses detalhes no som. Ela tem um auditivo muito mais aguçado para perceber essas coisas. Então, ela tem uma habilidade muito maior de processar os detalhes na voz, na fala, de uma maneira mais precisa. Principalmente as crianças que começaram mais cedo. Foram feitos testes que provaram que o treinamento musical facilita muito
o processamento auditivo do tom da música e na linguagem. E por que é importante a criança conseguir ouvir o tom da música, o tom da linguagem, conseguir identificar isso, tom, rítmico, por quê? Porque isso vai naturalmente funcionar a facilidade de reconhecer, discriminar esses sons do idioma. Foram feitos alguns estudos com idiomas estrangeiros. É muito importante saber que a maioria desses estudos que foram feitos foram com idiomas estrangeiros, porque é o que vai testar, né, a habilidade de alguém ouvir um som com o qual eles não estão familiarizados e ainda assim conseguir processar. Então, por exemplo, a pesquisadora Ria Milovanov, da Finlândia, pegou grupos de crianças, grupos de adultos e fez um estudo bem extensivo com eles. E nesse estudo se mostrou que as crianças, as pessoas que eram treinadas musicalmente, conseguiam ter uma facilidade muito maior para pronunciar bem, responder a pronúncia do outro idioma, que no caso era o inglês, para discriminar, para entender os fonemas e os sons do idioma do inglês. Um outro estudo feito com japoneses, que estavam aprendendo inglês também, mostrou que aqueles que tinham habilidades musicais também tinham muito mais facilidade para perceber e para processar os fonemas do inglês. E também um outro estudo feito com crianças mostrou que aquelas que tinham mais desenvolvimento na área musical tinham mais facilidade para pronunciar o idioma com mais precisão. Uma outra coisa interessante, a terceira coisa, é que a música auxilia muito na memória verbal. A música, na verdade, ajuda muito na memória em si, mas ela é altamente aplicável, como a gente já está vendo, nesse contexto da linguagem. Primeiro, a música ajuda muito no desenvolvimento do vocabulário, de memorizar o vocabulário, de fixar ele de uma maneira mais profunda. Teve um estudo que foi feito numa universidade com estudantes e eles escutaram um poema de mais ou menos 80 palavras. Um grupo escutou esse poema cantado e outro escutou esse poema falado. Os que ouviram o poema cantado, depois de terem ouvido, eles foram pedidos para falar, para tentar lembrar tudo que eles ouviram do poema. Os que ouviram o poema cantado conseguiram reproduzir e lembrar muito mais do que aqueles que ouviram o poema só falado. Porque esse componente do ritmo, de toda essa estrutura dos elementos musicais, cria conexões na mente que ajudam a fixar muito mais do que só ouvir uma coisa falada. Tem um outro vídeo interessantíssimo no qual a gente cita esse aspecto também. Corre lá para assistir, é muita coisa legal, a gente tem tá com muita informação legal para compartilhar com você. Então, ajuda muito no desenvolvimento da memória, na construção de vocabulário. Um quarto benefício é que a música ajuda na construção da sintaxe e da gramática do idioma. Tá, uma criança pequenininha, por que ela precisa saber de sintaxe? É óbvio que na hora a sintaxe e a gramática estão presentes o tempo todo nos tempos verbais. Uma criança que está aprendendo vai precisar desenvolver isso de uma maneira intuitiva. E olha que legal, as funções sintáticas da música e do idioma estão muito conectadas, as suas estruturas são muito parecidas. As crianças que são treinadas na música desde cedo conseguem entender estruturas muito importantes da linguagem, como construções verbais, tempos verbais, com muito mais facilidade. Tiveram alguns estudos que mostraram que as crianças que são treinadas na música tinham muito mais facilidade de detectar erros, por exemplo, com frases linguísticas e musicais, e que também usavam os mesmos mecanismos para identificar essas incongruências. Também, então, se conclui que, olha as palavras grandes aqui, os mecanismos neurofisiológicos que envolvem o processo de sintaxe
são desenvolvidas mais cedo nas crianças que recebem um treinamento musical. Então é muito importante, a música está ajudando no desenvolvimento da linguagem de maneira profunda, de maneira mais detalhada. E um quinto benefício é que o ritmo da linguagem auxilia muito na compreensão das palavras. Na verdade, o ritmo ajuda em vários outros aspectos, mas a gente está pegando aqui tá mesmo pelo tempo que a gente tem para falar sobre tudo isso. Os estudos mostram que existe uma relação entre a métrica da música e os acentos linguísticos. Usar a música na hora de ensinar o idioma vai ajudar muito na hora da construção das palavras e da compreensão das palavras também. Isso vai facilitar muito o desenvolvimento da fluência no idioma e mais tarde da leitura. Então a música ajuda muito nesse desenvolvimento, nesse aspecto linguístico também. É muito legal. Teve um seriado que eu gosto muito de assistir que falava que tinha um rapaz que estava aprendendo que ele estava na peça de Romeu e Julieta e ele ia fazer o papel do Romeu e ele, meu Deus, eu não sei como interpretar Shakespeare, nunca fiz isso. E ele foi pedir ajuda para alguém e a pessoa falou, tem um ritmo. E falou sobre o ritmo sente aqui a batida do ritmo. E usando esse ritmo, ele foi começando a conseguir memorizar. E tem até uma parte no show, quem assistiu sabe do que eu tô falando, tem uma parte que ele tá no meio da peça e ele esquece. Aí essa pessoa olha pra ele e fala, lembra do ritmo. E aí ele consegue, o cérebro dele automaticamente já traz de volta as palavras, as falas e também, né, a articulação, a fluência melhor na hora de falar. Então, muito legal. Nossa, muito legal. E como a gente falou, tem muitos estudos, muitos mesmo. Mas o que a gente apresentou agora e os estudos que existem estão mostrando claramente que a habilidade musical resulta numa habilidade superior de aprender outros idiomas. Além de ajudar no desenvolvimento de várias outras áreas, né, do desenvolvimento da pessoa. Mas isso aí vai ficar para um outro vídeo. Agora, você que é pai, que é mãe, que está assistindo esse vídeo, pode estar se perguntando, e eu entendo, como é que eu vou colocar minha criança para aprender música desde bebê? Vocês falaram que a melhor hora para a criança aprender o idioma e a música é lá desde o ventre. Como é que eu vou colocar minha criança para aprender música aí? Quando ela tem 1 aninho de idade, como que dá para fazer isso? Ela nem consegue se sentar, como é que ela vai tocar um instrumento? É compreensível que as pessoas pensem assim, porque a maioria das pessoas ainda associa aprender música só com aprender um instrumento. E claro, aprender um instrumento é uma parte muito grande de aprender música, mas existem outras maneiras do aprendizado musical existir. Lembra quando a gente falou em um outro vídeo que o aprendizado do idioma já começa no ventre? Isso é verdade, a criança já está lá e já está processando o idioma. Mas isso não significa que essa criança que já está processando o idioma vai conseguir recitar um poema do Shakespeare ou vai conseguir escrever uma redação do Enem. O cérebro ainda está no processo de formação, existem várias etapas e mesmo que ela tivesse, ela não teria coordenação motora para fazer isso. Mas ainda assim, a gente sabe que já pode começar a falar, já pode começar a introduzir o idioma ou os idiomas o mais cedo possível. Porque aí quando ela começar a falar e começar a reproduzir a linguagem, esse aprendizado já vai ter sido internalizado e já vai ser parte natural dela. A língua já vai ser materna para ela. E a mesma coisa acontece com a música. No nosso canal aqui no Melb Sing, a gente tem esse método que usa a musicalização infantil para ensinar o inglês. A musicalização infantil introduz a música de uma forma orgânica, uma forma que é baseada nos estágios do desenvolvimento da criança. As nossas atividades são feitas bem especificamente para
para serem feitas nessa idade, nesse período crítico, para estimular várias áreas, inclusive a área auditiva, a área motora e a área linguística. E essa idade de 0 a 5 anos, que é a idade que a gente prepara as nossas atividades para serem feitas para a sua criança, é um momento crucial, crítico para o aprendizado e o desenvolvimento dessas áreas. Então, se você ainda não começou a introduzir o inglês na vida do seu bebê, você pode começar hoje, assistindo os nossos vídeos, usando a nossa cartilha, aplicando as nossas atividades como suas aliadas nessa introdução do idioma. E se você já introduz o inglês para sua criança, agora você já sabe que usar a música do jeito que a gente faz com as nossas atividades vai ser uma aliada maravilhosa para você e o aprendizado vai ser muito mais rápido e muito mais duradouro. E aí, você curtiu o vídeo? Se você curtiu, dá um like aí no vídeo pra gente, ajuda muito o nosso canal e compartilha com outras pessoas também, porque a gente tem certeza que se esse vídeo tá te ajudando, ele também vai ajudar outras pessoas que têm crianças nessa idade e que também querem que as crianças tenham essa oportunidade de aprender o inglês. Então, dá uma compartilhada aí, ajuda a gente. E se você quiser dar uma olhada, uma conferida nas referências desse estudo que a gente apresentou para você hoje, a gente sabe que tem várias evidências científicas e talvez você queira poder dar uma olhada mais a fundo nas referências, nos artigos que a gente leu para construir esse vídeo. A gente deixou um link aqui na descrição também, que vai te levar para o blog, onde você pode ler o artigo e você vai poder ver todas as referências. Também a gente queria te convidar para se inscrever no nosso canal, para você receber notificações. Óbvio que você vai receber as notificações se você ativar o sininho. Então se inscreve, ativa o sininho e para você sempre saber quando a gente tiver um vídeo novo. E se você tiver qualquer pergunta, qualquer comentário, deixa aqui, escreve aqui pra gente. É muito bom te ouvir, isso ajuda a nossa galera a saber o que poder compartilhar com você. Segue a gente lá no Instagram também, o link tá aqui na descrição. E o mais importante, não perde a oportunidade de baixar nossa cartilha de atividades para você poder começar hoje a ensinar inglês para sua criança com o nosso método, sem gastar dinheiro e sem precisar sair de casa. Muito obrigada por assistir e até a próxima!